Mas, meus irmãos, já estamos iniciando um novo ano e eu quero propor uma reflexão para nortear nossas vidas, mas não só durante esse ano, mas por todos os anos da nossa vida. E eu quero aproveitar um recado de Deus para um rei e usar como pano de fundo para aquilo que eu tenho a dizer para vocês. Está em 2 Reis, capítulo 20. Ou, para você em casa, pode acompanhar também, ler em Isaías 38. Mas a gente vai ler 2 Reis, capítulo 20. E esse texto fala, desse recado que Deus enviou a Ezequias quando ele adoeceu mortalmente, tá bom? E o Senhor enviou o profeta Isaías até lá para mandar esse recado forte para ele. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: você vai morrer. Oh, não. Deixa sair, não fala não, senão a pessoa vai que morre, a culpa vai ser tua. Mas está escrito aí: você vai morrer, não vai viver. Imagina eu falar isso para Modesto. Mas você pode dizer, embora eu não goste muito desse negócio de falar para a pessoa do teu lado, mas o que eu tenho a dizer é: põe em ordem a tua casa. E após a leitura desse texto, no primeiro momento, a visão que a gente tem sobre esse texto é de um rei que tem os seus dias contados, e aí ele chama os empregados, chama os filhos, esposa, chama todo mundo e começa a dar ordem, a ordenar, de uma maneira objetiva, simples. E isso é fácil quando alguém está se ausentando, você dá ordem, colocar e posicionar as coisas todas nos seus devidos lugares, no seu devido lugar. E a ideia desse texto é essa: pôr em ordem, é literalmente dar ordem. E aí, faz isso, faz aquilo, começa a mandar, incumbir as pessoas, designar as pessoas, comissionar essas pessoas dentro daquilo que está desordenado, daquilo que precisa ser colocado em ordem. Mas uma coisa é você se ausentar e delegar tarefas. Isso é uma coisa mais simples. Mas a outra coisa é você trazer ordem. Isto é, você identificar aquilo que está em desordem e colocar tudo em seu devido lugar. Isso envolve vida, envolve presença. Não é simplesmente você mandar, mas envolve você fazer uma análise daquilo que está meio bagunçado, desordenado, desajustado. E é essa reflexão, é esse ponto de vista que eu quero trazer para vocês. Se vocês lerem o texto com mais calma em casa, vocês vão perceber que no que se refere, dentro de algum contexto na vida de Ezequias, estava ordenado. Você percebe que, lendo o texto, logo na sequência do texto, Ezequias vira o rosto dele para a parede e ora e reivindica diante do Senhor todos os caminhos que ele estava andando naquela ocasião. Isso fez com que Deus, o profeta já saindo pelo pátio, manda voltar e dar mais 15 anos de vida para esse homem, porque de fato ele estava vivendo na presença de Deus. Mas, queridos, por onde eu tenho andado, essa frase tem sido utilizada com muita frequência. Nos casos que eu tenho pastoreado, tenho conversado com pessoas, a necessidade, isso não foram poucas as vezes, de sentar e conversar com algumas pessoas e dizer o seguinte: cara, você precisa colocar em ordem a tua casa. Você precisa ajustar tudo isso. E eu entendendo da parte de Deus que esse é um tema atual para as nossas vidas, para a vida, como eu disse no início aqui, não só para esse ano, mas para toda a nossa existência.
eu preciso dizer para você que se você se identificar com essa palavra, você precisa colocar em ordem a sua casa. E a resposta dada a essa direção é que vai determinar a mudança ou não. Você pode fazer como Ezequias, virar, como eu citei aqui, virar o rosto para a parede e clamar ao Senhor. E ele pedindo a misericórdia de Deus, e essa misericórdia vir sobre você, e você sair daquele momento que ouviu uma expressão como essa, e sair para colocar em prática aquilo que Deus falou com você. Você pode fazer isso, e mudar a tua sorte, mudar a tua história, colocar tudo em ordem. Mas você também pode fazer o seguinte, você pode simplesmente seguir vivendo a sua vida, como diz ali Zeca Pagodinho naquela música, dizendo assim, deixa a vida me levar, não dá a devida importância naquilo que Deus está exigindo de você, está te posicionando, está colocando para você. Ou você também pode sair por aí culpando as pessoas que a desordem da sua casa, na sua vida, é culpa das pessoas. De repente, o marido diz o seguinte, a desordem está aqui porque a mulher não é culpada, ou o marido, ou a esposa dizendo é o meu marido, ou então são os filhos, enfim, e sair dali disposto a viver da mesma maneira. A forma como você identifica isso, a forma como você se posiciona mediante aquilo que Deus está falando com você, é que vai determinar a mudança ou não da sua história, da sua trajetória, daquilo que você está vivendo. Quem define é você. E é interessante que dentro desse contexto, como eu disse, eu quero instigar você a seguir lendo isso em casa. Quando você lê o texto anterior, de 2 Reis, capítulo 19, ou Isaías 38, você vai perceber que Ezequias estava assombrado, assustado por conta do rei da Assíria. Então o problema dele não era só a questão de ter que ordenar a sua casa, mas havia um inimigo que estava disposto, doido para pegar a cabeça dele e cortar. E a Bíblia relata que um anjo veio em favor daquela nação, daquele rei, e numa só noite, 185.000 soldados foram dizimados por um anjo do Senhor. Então, aquele momento de susto, de pavor, em determinado momento parou, cessou. E aí ele entra nessa segunda fase. Dias depois, ele adoece em uma doença mortal. Então, ele não só estava assustado e viu a mão de Deus atuando na vida dele, mas agora, o outro susto que o aterrorizou foi o fato de saber que a sua doença era uma doença mortal e ele precisava reverter esse quadro. E foi dentro desse aspecto que ele clamou ao Senhor para que essa história mudasse. Bem, e você imagina então o Senhor dizendo, chegar o fim os teus dias. E a minha pergunta para você é o seguinte, qual será a sua atitude se o Senhor te procurar em um determinado momento e dizer isso? Mas o que eu quero trazer dentro desse contexto é que nós estamos debaixo da mesma sentença. Todos nós estamos sentenciados à morte. A diferença de Ezequias é que foi estabelecido para ele um prazo, um tempo ali. Ele já sabia. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora, mas o fato é que todos nós estamos debaixo da mesma sentença. Só não sabemos quando. E o que estamos esperando para, então, colocar em ordem, sabedores de que estamos debaixo dessa sentença mortal. O que nos falta fazer isso? Para que a gente coloque a nossa vida em ordem. Eu penso que se a gente esperasse a morte, talvez a gente vivesse melhor. Talvez não tolerássemos algumas coisas que hoje nós toleramos. É que nós vivemos uma vida um dia atrás do outro e não nos importamos. Esse ano que passou foi um ano muito triste, porque algumas celebridades, algumas pessoas famosas, conhecidas, que representaram muito para essa nação, morreram. E, enfim, e já começou esse ano morrendo pessoas. Claro, aqueles que são conhecidos na mídia, mas muitas pessoas
estão morrendo. Enquanto nós estamos aqui, muitas pessoas estão morrendo, ou seja, nosso prazo de validade está terminando. E se a gente sabe de verdade e tem essa consciência, e nós sabemos, mas precisamos ter essa consciência de que nós não somos eternos e que nós precisamos ajustar a nossa vida pelo tempo aqui no dia que se chama hoje. E é importante essa reflexão, esse pensamento. E eu quero pontuar nesse assunto da seguinte forma: um homem que tem uma sentença de morte tem seus dias contados. E a outra situação, alguém cujas coisas estão fora do lugar. E para isso, eu quero falar sobre 3 casas que nós precisamos colocar em ordem. E eu quero propor isso, você parar para pensar de verdade sobre essas 3 casas. A primeira é a habitação de Deus. Essa casa somos nós. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. A segunda casa, eu quero falar sobre a casa de Deus, que não é esse lugar, mas é a igreja, que em algum momento nós precisamos colocar ordem. Deus nos colocou para edificar. Ele edifica através de nós a sua igreja. E algumas pessoas vivem assim, completamente alheios à questão da ordenança da casa, que é a casa de Deus, a sua morada. E em terceiro lugar, eu quero falar sobre colocar em ordem a nossa casa, família, lar. E quando a gente para refletir sobre isso, eu quero, em primeiro lugar, levá-los a identificar aquilo que está em desordem nesses 3 ambientes. Porque a partir de então, quando a gente identifica o que está errado, o que está fora do lugar, e começa a se posicionar, alguma coisa começa a acontecer na nossa vida, e quando tem ordem, o Senhor começa uma reconstrução, uma transformação na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer família, de qualquer lar, em qualquer igreja, que é a igreja dele, que na verdade é uma. O problema é quando a gente segue vivendo sem essa percepção. João, capítulo 2, versículo 13. Era quase a época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas, trocando dinheiro, estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo, pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhe disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras: o zelo pela casa de meu Deus me consumirá. Bem, é esse ponto que eu quero levá-los a refletir em ordenar primeiro essa casa, que é o templo do Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas o centro de toda a vida espiritual no Velho Testamento era o templo. Era ali que aconteciam os sacrifícios. É ali que a presença de Deus se manifestava. Era ali em que as pessoas traziam os animais de fora para poder sacrificar pelos seus pecados e receber o perdão ali de Deus. É ali que as causas eram julgadas da população. Significava que aonde Deus estava, aonde Ele se manifestava, era onde Ele morava, ali era a habitação de Deus. E aí o que acontece? As pessoas traziam os animais, só que alguns moravam muito distante, não tinham como trazer os animais, porque eles poderiam morrer no meio do caminho. E você trazia o animal de acordo com o teu pecado. Uma pombinha, um bezerro, um cordeiro, um boi, um dinossauro. Dinossauro dependendo do pecado, meu Deus do céu. Tiranossauro Rex, cara, o que tu fez, meu? Que loucura é essa? E o outro vem com uma pombinha. Não, só foi uma mentirinha aqui.
Aí o cara, o teu pecado foi grande. Então, para preservar até a autoimagem, em vez de trazer um dinossauro, a pessoa trazia dinheiro, e ele trazia dinheiro estrangeiro, e não entrava o dinheiro estrangeiro no templo. Então, eles tinham que ter alguém para trocar. Então, isso, de certa maneira, era legal. E tinha alguns que compravam os animais ali. Então, você trazia o dinheiro e comprava lá a sua pombinha, o seu boi, né, a sua... E o que acontece é que essa casa virou um comércio, um lugar onde transitava todo tipo de corrupção. Ou seja, pegaram a habitação de Deus e transformaram ela em um chiqueiro, por assim dizer. Algo terrível. Gritaria, confusão, um comércio, barulho, vozes que você não conseguia. Você imagina uma feira. Você não conseguia nem identificar o tipo de vozes que existiam ali. Tamanha era a confusão. Ou seja, aquilo que deveria ser a representação da presença de Deus ali naquele lugar se tornou um covil de salteadores. Gente enganando, ludibriando, corrupção generalizada. Esse era o cenário que Jesus chega em Jerusalém, entra no templo e fica estarrecido com aquilo. Como diz o próprio texto, que ele lembra do episódio, lembra do texto do Velho Testamento, que o zelo pela minha casa, da casa do Senhor, me devora. Então, ele, envolvido por esse zelo, ele vira a mesa dos cambistas, faz um chicote, expulsa aqueles que estavam envolvidos com toda aquela corrupção. Bem, e ele tenta, na verdade, ele limpa aquilo que era a casa de Deus. No Novo Testamento, a morada de Deus deixou de ser um lugar, embora o próprio Senhor disse que ele não habita em templo feito por mãos de homem, mas era ali que ele se manifestava. Após a morte e ressurreição de Jesus, ele passou a habitar em mim e em você. A grande questão não é só o fato dele mudar o ambiente de habitação, é que muitas vezes ele consegue encontrar dentro de nós o mesmo nível de corrupção, de engano, de confusão, de malícia, imperando ainda naquilo que ele chama de sua habitação. E quando eu falo que nós precisamos pôr em ordem a casa, essa habitação, porque o templo aonde o Senhor habita é um templo santo. Não deveria ter enganos, corrupção. Sabe aquelas muitas vozes que você não consegue nem identificar, você não sabe se é a tua voz, se é a voz de Deus, se é a voz do Espírito Santo, se é a voz das pessoas. Tamanha a gritaria, a confusão dentro de si, os enganos. Tanta coisa ruim que nós precisamos ajustar, limpar. Quando o Senhor fala e nos propõe, põe em ordem a tua casa, essa casa de Deus, que nós precisamos fazer uma investigação. Quem sabe você não precisa fazer um chicote e começar a ordenar tudo. Como você lida com as finanças, com o dinheiro. Sabe aquela corrupção que se tem dentro do coração? Jeremias 17, versículo 9. O Senhor fala assim, que enganoso é o coração do homem, mais corrupto do que todas as coisas, quem o conhecerá? Às vezes são os negócios ilícitos que o nosso coração, abominável, consegue fazer as tramóias para se beneficiar. É meter a mão naquilo que não pertence, por conta da avareza que está ali dentro. Deus não quer tratar simplesmente a questão das tuas finanças e ordenar, mas tratar aquilo que está dentro. A falta de generosidade, essa corrupção que está ali. Mas não é somente nesse aspecto financeiro, mas são outros aspectos, o aspecto, por exemplo, de santidade. Nós, muitas vezes, nos permitimos chegar até os nossos olhos essa corrupção, algo abominável que, de fato, desagrada aquele que vai chegar. Porque a Bíblia, quando fala em João, capítulo 2, que Jesus chegou e ele viu isso, foi o cenário que ele encontrou.
E é claro que ele não precisa chegar porque ele já habita em nós, mas qual é o cenário que você consegue identificar e ver dentro de si? Faz uma análise, faça uma investigação das coisas que você consegue ver nitidamente dentro de você e que sabe que precisa ser limpo. Porque existem coisas que você não consegue ver, que o Espírito Santo precisa seguir te mostrando. Ele que esquadrinha o nosso coração, a nossa mente. Então, é importante pedirmos ao Senhor, porque tem até uma canção, renova-me, porque tudo que há dentro de mim já necessita ser mudado. Tem coisas que nós conseguimos identificar, outras não. Mas é importante, de repente, fazer esse chicote e fazer uma limpeza geral. Porque se não tiver uma atitude revoltante, como Jesus teve, de indignação, as coisas não mudarão dentro de si. Permanecerão por anos. Nós admitimos alguns tipos de impurezas dentro das nossas vidas, porque isso nos faz bem, satisfaz a nossa alma, mas, de certa maneira, isso entristece profundamente aquele que habita dentro de nós. Que ele não permite, nós é que permitimos, que ele rejeita, que ele vira as mesas. Muitas vezes o Senhor quer nos silenciar para que possamos identificar a sua voz, mas há barulho dentro de nós. Almas inquietas, almas insaciáveis, olhos que não se saciam também, tudo penetrando dentro daquilo que nós chamamos, que o Senhor chama de templo e habitação legítima do Espírito Santo. Se eu, de fato, consigo identificar quem mora e como ele é, algumas coisas serão rejeitadas por nós. E é essa a reflexão que precisamos ter nas nossas vidas. A outra coisa é a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. E um desses aspectos pode ser que esteja cheio de teias, que nós precisamos varrer isso aí tudo. Por exemplo, quando se fala sobre a questão da comunhão com Deus, o Daniel tocou nesse ponto. Há poucos dias, estávamos aqui no mutirão e a gente sentou na hora do almoço e começamos a bater um papo. Eu falei, Daniel, deixa eu te falar um negócio. Cara, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou com muita fome de Deus. Eu só fico pensando dia e noite, só na expectativa de buscar o Senhor, de conhecer mais o Senhor. E eu disse para ele assim, Daniel, eu creio que Deus existe e eu não preciso que a minha alma seja tocada para que isso seja a minha convicção. Não. Mas eu confesso para você que nesses últimos dias eu só tenho pensado que o Senhor também possa se manifestar na minha alma. Eu quero ver, não para crer, mas eu preciso ver se Deus, de fato, e nós seguimos ao Senhor, porque algumas coisas não estão acontecendo. Eu quero mais experiências, mais fortes com o Senhor, com o Espírito Santo. E talvez seja por esse desejo na minha alma, no meu coração, é que eu estou assim. Eu quero arrumar mais tempo para poder, na verdade, me arrepender da minha negligência em relação à minha busca ao Senhor. Eu falei, cara, e quando eu começo a falar sobre esse desejo, ele fala assim, cara, tu não sabe da maior. Eu conversei com os meus irmãos aqui. Foi assim, Daniel? E foi exatamente o que eu falei para eles, cara, eu estou sedento por Deus. E eu, de verdade, eu sei que quando mais eu busco ao Senhor, mais Ele vai se manifestar para a minha vida. Eu não posso seguir vivendo uma vida sem ter essas experiências legítimas, se é o nosso Deus, que está disponível, que mora em mim. Eu falei, meu alvo agora, eu vou estudar algumas cartas. Eu quero conhecer mais, cada vez mais o Senhor. Eu quero mergulhar em Deus. Porque eu sei que quando a gente dá um passo para o Senhor, Ele também dá um passo até nós. E Ele vai satisfazer o desejo do meu coração, que é saciar a minha alma, que está sedenta pelo Senhor. Agora, quantos, de repente, não consegue nem sentir o interesse de estar com o Senhor? E o que vai minando isso? Muitas coisas no dia a dia
Tem muitas distrações, muito entretenimento que vai sugando a seiva, a vida de Deus. Se eu estou ocupado demais e minha alma está tão saciada com as coisas do mundo, não tem como você ter fome de Deus. Não tem como você ter a sua fome ser saciada pela presença de Deus se ela está, completamente comprometida com tanta sujeira. E eu não estou dizendo que são coisas pecaminosas, mas são coisas que acabam roubando a essência. Então, quem sabe você não precisa pegar um chicote e colocar para fora tudo aquilo que tem roubado esse desejo de você querer mais de Deus. Eu quero que você de verdade inicie o ano assim, faminto pela presença de Deus, tendo experiências com o Senhor, pedindo a Ele, clamando ao Senhor, Senhor, vem sobre minha vida. Eu quero ser um instrumento de bênção para outras pessoas. De você usar a sua vida para que outras pessoas sejam abençoadas. Tocar nas pessoas. Fazer com que o Evangelho, como Daniel falou, alcance almas, corações que estão perdidos. Mas para isso, essa fome de Deus, você precisa estar cheio de Deus para isso. E para isso, você tem que tirar tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que não é legítimo. Tirar esses mau hábitos, essas impurezas. Deixar e tirar, porque de repente, essa casa, essa habitação tem sido um covil de salteadores. Tira isso tudo. Esses ladrões roubando a alegria, roubando a essência, a vida de Deus, roubando prazer pela presença do Senhor. Está roubando. São ladrões, salteadores que estão ali dentro, aqui dentro, na alma, no coração, na mente. Essa mente que muitas vezes insiste em ser corrupta. Mas nós precisamos subjugar tudo isso diante do Senhor e deixar com que Ele governe, limpa tudo, faça uma limpeza geral. Amém, meus irmãos? Bem, a segunda casa é arrumar a igreja. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Põe em ordem a igreja. Isso, às vezes, as pessoas acham que é apenas responsabilidade dos ministérios. Apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Mas todos nós temos um compromisso, temos um papel, uma função, nós somos membros uns dos outros. E nós temos responsabilidade com os nossos irmãos. E não somente isso, meus irmãos. Deus colocou dentro de nós, Romanos capítulo 5, versículo 5, colocou dentro de nós o amor de Deus pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esse amor, ele precisa ser praticado, precisa ser vivido, vivenciado. Quando eu sigo a minha vida ignorando a minha responsabilidade que eu tenho na casa de Deus, que é a sua igreja, eu impeço que esse amor flua na vida das pessoas. Eu tenho parte com vocês. Vocês têm parte comigo. Nós temos compromisso uns com os outros. E, às vezes, por conta desse coração corrupto, nós nos distanciamos das pessoas e só servimos para criticá-las, ou quando nós nos aproximamos, as nossas intenções elas não são boas, ou pelo menos são boas para nós, com interesse. Mas o que Deus quer da nossa vida, para que a gente arrume essa casa, é que são as coisas que estão fora do lugar. Quantas pessoas, quantos de nós sabem da importância que nós temos com os nossos irmãos? Precisamos andar naquilo que precisa andar. Saber que algumas pessoas estão distantes de Deus e que precisam ser ajudadas, mas a gente simplesmente ignora a necessidade daquilo que está no coração do irmão, por ignorar simplesmente, ou melhor, viver uma vida só para si mesmo. Deus nos colocou numa igreja, no corpo de Cristo, que é onde Ele mora, é a casa dele, e nos deu uma responsabilidade. Eu quero dizer uma coisa para você, todos os dons que o Senhor te deu, ele não é simplesmente não é enfeite, ele deve ser utilizado para a edificação do corpo de Cristo. Tudo que Deus colocou nas tuas mãos tem um propósito,
glorificar o nome de Jesus e a edificação do corpo de Cristo. Quando eu pego aquilo, o dom, a graça que Deus me deu e eu enterro, eu estou simplesmente ignorando o corpo de Cristo, a igreja pelo qual Jesus morreu. Então, arruma essa casa. Você tem grupos pequenos, é onde você precisa estar ali, vivendo, conhecendo os irmãos, sendo conhecido, para que possam ser tratados e ser tratados, para ser ajudados, para que possam crescer, amadurecer. Então está na hora de entrar, de estar no grupo, no relacionamento. Quantas pessoas abandonaram o relacionamento? Nós somos uma igreja relacional, não é assim? Vivemos isso. Mas como hoje temos percebido as pessoas distantes umas das outras? Mas por quê? Porque estão muito envolvidas consigo mesmo, com as suas próprias vidas. E ignoramos o fato de que nós somos responsáveis uns pelos outros. Muitas vezes agimos como Caim, disse assim, porventura sou guardador do meu irmão. Muitas vezes somos como a igreja de Coríntios, dividida, rachada por alguns motivos carnais. E a Bíblia identifica isso e define quando nós atuamos e temos atitudes de divisão, é porque nós somos carnais. E Deus quer, de fato, que a gente também entre nesse nível aí de colocar em ordem a casa de Deus. E para encerrar, eu quero chegar no terceiro ponto, que é colocar em ordem a nossa casa. Eu creio que esses dias Deus está nos levando para pôr em ordem nossas famílias. Porque muita coisa está fora do lugar. E é interessante que nós já sabemos o que temos que fazer. Jesus deixou muito bem claro. Quando você lê, por exemplo, Efésios capítulo 5, versículo 33 em diante, quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente percebe ali como o marido deve se portar, como ele deve viver dentro de casa. Da mesma maneira, as mesmas responsabilidades, os compromissos que a mulher precisa ter dentro de casa. Só que essa coisa está muito desordenada. Os filhos estão desordenados. As finanças das casas, das famílias, estão desordenadas. Muitas casas são ambientes de gritaria, de confusão. Sabe, quando Jesus chega num ambiente, e como a gente viu aí em João capítulo 2, que ele encontrou aquele estado do templo. Imagina Jesus batendo na tua porta e ver o estado da tua casa hoje. De repente começa a ouvir lá de fora já as gritarias, as confusões, as cobranças, as exigências, tudo ali uma confusão generalizada. Põe em ordem tua casa. Os maridos omissos, sem responsabilidade, ou pelo menos transferem a sua responsabilidade, ou não querem assumir responsabilidade. E aí você vê casas completamente desorganizadas, desestruturadas, uma confusão. Está na hora de pegar um chicote, colocar essas coisas todas para fora e promover uma arrumação, uma limpeza do Espírito Santo em cada lar, em cada família. Você imagina uma igreja de Cristo com cada família, cada lar estruturado, abençoado, cheio da presença de Deus. Como isso será importante? Como as pessoas olharão para isso e ficarão impactadas, extasiadas por conta de ver uma família que vive na presença de Deus. Mas para isso é importante e é necessário identificar aquilo que está em desordem dentro de casa, das famílias, dos lares. E a grande questão é que nós precisamos, de fato, tomar um posicionamento acerca dos filhos. Vamos errar muito, mas vamos errar tentando acertar, buscando aplicar a palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Ele é o maior especialista, foi ele que criou. Ele que designou, ele estabeleceu o dom, a graça de cada um dos nossos filhos. Então, ele sabe exatamente como nós devemos criar os nossos filhos. Aplicando a palavra, ensinando, vivendo. Porque o que destrói, por exemplo, a vida de um filho, o futuro de um filho, é a hipocrisia. Pais que falam uma coisa e vivem outra. Ou que a sua forma de viver não é condizente com aquilo que confessam publicamente a sua fé. E assim tem acontecido. Você quer ver um exemplo?
1 de Samuel, capítulo 8, tem uma história fantástica que expressa muito sobre isso. Samuel é um homem admirável, um homem que nasceu na presença de Deus, viveu na presença de Deus e morreu na presença de Deus. Só que quando velho, juiz, ele sendo velho, ele então tem os seus filhos para dar sequência, para dar continuidade à questão do tribunal, né, de julgar as causas, da missão dele ali. E aí os líderes de Israel vêm até ele e dizem assim, olha, Samuel, você foi um homem com uma conduta ilibada, mas os seus filhos não andam no mesmo caminho. Eles perverteram, são corruptos, aceitam subornos. Eles são enganadores. Eles não acompanharam essa mesma linha de vida de Samuel, ou seja, Samuel tratou a corrupção dentro dele, mas não tratou a corrupção na vida dos filhos. E a consequência disso é que na sequência do texto ele diz o seguinte, olha, estabelece um rei, nós não queremos os teus filhos, queremos um rei. E Samuel ficou triste com toda essa situação e Deus falou para ele assim, não fica triste não, eles não rejeitaram a você. Rejeitaram foi a mim. O que a gente pode aprender, uma lição que a gente pode aprender com isso é o seguinte, quando nós não temos uma ação de vida na vida dos nossos filhos, aqueles que de alguma maneira se aproximam de nós, acabam rejeitando a Deus pelo estilo de vida que nós vivemos. Isso fala do testemunho que nós damos. Quando nós não tratamos e não temos uma vida, as pessoas olham e quem vai querer Deus vendo uma vida dissoluta, desregrada, corrupta? Porque as pessoas não olham para aquilo que você fala, sobretudo olham para aquilo que você vive. Assim são os nossos filhos. E é interessante, esses dias, eu vendo meu netinho ali, o furacãozinho Ian, que ele não para, né? E ele imita exatamente tudo aquilo que você faz, ele imita. E aí, numa conversa com meu filho brigando com ele, e aí eu falei para ele assim, ó, cuidado com a forma que você fala com ele, porque daqui a pouco ele vai estar repetindo a mesma maneira grossa que você está falando com ele. Aí ele disse assim, pai, mas ele não entende. Eu falei, entende. Ele vai replicar isso. Ele vai observar e vai fazer. Daqui a pouco ele vai estar fazendo a mesma coisa com o coleguinha. Isso é uma questão de observação e de cuidado que nós precisamos ter, porque quantas vezes, de repente, né, pode ser que meu filho tenha adquirido algumas práticas erradas aprendendo de mim, eu usando na vida dele. Põe em ordem a tua casa. Essa é a reflexão que eu quero trazer para a tua vida hoje, para a minha vida. E aí, não estou falando simplesmente de algo que brotou no meu coração e eu não tenho trazido para mim, para o meu contexto familiar, para a minha vida. Pelo contrário. Tenho pedido ao Senhor que Ele venha me ajudar nessa investigação dessa casa que é a habitação dele. Porque eu quero, de verdade, sei que é uma longa etapa, uma longa trajetória, vai durar toda a vida inteira. Mas eu quero poder sempre estar, pela luz do Espírito Santo, identificando as coisas ruins dentro de mim, para que eu possa limpar tudo isso, varrer, jogar fora, tirar tudo que não presta dentro de mim. Para que o Espírito Santo, que mora, que é habitação, que meu corpo, que é templo do Espírito Santo, para que esse Espírito Santo possa passear com liberdade em todos os âmbitos, em todas as partes da minha vida. Isso, eu sei que sem o Espírito Santo eu não vou poder fazer isso. E eu preciso da ajuda dele o tempo todo. Preciso que ele aponte para mim esse coração que muitas vezes é enganoso, mal motivado. Às vezes você faz uma coisa com uma intenção para dar a impressão de outras pessoas que é um outro aspecto, mas o seu coração é corrupto. E eu sei, não conheço profundamente o meu coração, mas eu sei que ele é enganoso. Sei que ele perverte os valores morais. E eu preciso, de fato, ser transformado todo dia. Não só nesse aspecto, e como foi dito pelo Daniel,
Eu quero aproveitar esse momento que Deus está, Ele mesmo está produzindo esse desejo por mais da sua presença. E eu quero, de fato, tudo aquilo que Ele tem para a minha vida hoje, porque quanto mais eu estiver inserido com o Senhor, mais de Deus será revelado, mais eu vou ter consciência de mim mesmo, quando a santidade de Deus está na minha vida o tempo todo. E eu preciso ajustar e arrumar essa casa. Preciso buscar o Senhor não para ter uma performance, mas buscar o Senhor para conhecê-lo de verdade, identificar a sua santidade, a sua perfeição, a sua beleza, a sua formosura, o seu poder, e viver num relacionamento digno com Ele, santo, fiel, prazeroso, onde eu possa ter, de fato, novas experiências com o Espírito Santo, e eu quero propor isso a você. Talvez você consiga ir além, mais além do que eu. Isso será maravilhoso se você entender. A outra coisa, eu sei da minha responsabilidade que eu tenho com o corpo de Cristo, e eu não quero ser negligente. Eu quero, de fato, viver para agradar ao Senhor. Eu quero ver você bem para que eu esteja bem, porque eu não posso ver alguém mal e seguir vivendo como se nada tivesse acontecido. Eu preciso, de fato, ver em você o crescimento, o amadurecimento, mas também conto com a tua ajuda para que você possa, naquilo que eu não estou sendo maduro, você possa cooperar com a minha vida, para que possamos juntos amadurecer e crescer nesse processo de edificação do corpo de Cristo, para a glória do nome de Jesus. E no final, e por fim, eu quero desafiá-los a identificar na tua casa tudo que está em desordem, tudo que está desarrumado, desajustado. E eu encerro dizendo uma coisa para você. Assim como Jesus chegou ao templo em Jerusalém, e foi aquela percepção que ele teve, e ele olhou aquela bagunça generalizada, e ele precisou fazer um chicote e arrumar. De uma maneira hipotética, uma analogia, se Jesus chegasse hoje na tua vida, na tua casa, aonde você congrega, e ele exigisse de você isso, como é que está a tua casa? Põe em ordem a tua casa. Como é que ele encontraria isso? Qual o ambiente que ele encontraria na tua casa e na tua família? Que o Espírito Santo nos ajude a ordenar tudo que precisamos ordenar. E ele vai nos ajudar, porque ele é o maior interessado em nos ver transformados à imagem de Cristo. Ele não nos deixará, e como ele mesmo declarou, ele não nos deixa só. Aquele que morreu por nós, que derramou o seu sangue, e que hoje transformou a nossa vida em habitação dele. É esse Deus que tem um interesse pessoal, particular, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Isso é maravilhoso, saber que temos um Deus que nos ama, que nos chama e que nos aponta e nos mostra os nossos erros, não para nos condenar, mas para nos limpar e nos transformar, para que possamos ir além, avançar diante dele. Esse é o amor de Deus, que muitas vezes ele nos disciplina, mas essa disciplina é para nos resgatar, para apontar que, de fato, o caminho que nós estamos perseguindo são caminhos tortuosos, que vai nos levar para distante dele, e ele precisa nos trazer, nos disciplina e nos corrige. Ou seja, o tempo todo a gente consegue ver o amor de Deus refletindo na nossa vida, em todas as atitudes que acontecem, tudo que acontece em nossa volta. Por quê? Porque ele nos ama, ele cuida de cada um de nós, e ele nos capacita. Talvez você pode ficar de pé, talvez você diga assim, poxa, mas tem algumas coisas aqui na minha vida que eu não consigo limpar. Por exemplo, você pode olhar para a sua casa e falar assim, cara, como é que eu vou ajustar? Não depende só de mim. Eu lembro quando a minha casa estava desordenada, desajustada, eu comecei a ouvir a palavra do reino. Tanta confusão, tanta briga, tanta luta. E aí eu tenho um encontro com um irmão que ele é usado, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim, basta apenas um de vocês morrer para si mesmo, que a vida será transformada. E eu fiz uma escolha naquele dia, e essa escolha que eu tenho feito todos os dias. Morrer, e não é fácil morrer. Mas eu sei de uma coisa,
E eu não sabia como fazer para que a minha vida fosse transformada, meu casamento, tudo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Que basta você convidar Jesus para ser o Senhor da tua vida, o dono de tudo, para que as coisas possam começar a mudar. Entrega o teu governo, o governo da tua casa, o governo da sua própria vida, da sua família. Chega diante do altar, faça como Ezequias. De repente você vai ter que virar as costas, olhar para a parede, o teu rosto para a parede, e clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eu não posso, se o Senhor não vier, se o Senhor não fizer, eu jamais conseguirei. Clama a Ele, porque é um Deus de misericórdia, é um Deus de socorro, Ele é aquele que está presente nas nossas angústias. De repente, aquele pecado que você não consegue se desvencilhar e que tem contaminado a tua alma. Mas esse Espírito Santo que mora dentro de você, ele vai dizer para você o seguinte: olha, você vai poder todas as coisas, porque sou eu que te fortaleço. Precisa dar passos práticos. Não é ficar só chorando, virando o rosto para a parede, chorando, pedindo a misericórdia. Você vai chegar, depois que você entender que o Senhor ouviu tua oração, você vai ter que sair e começar a ter atitudes práticas. E essa limpeza vai começar dentro de você. Para você ficar livre, leve, solto para adorar o Senhor. Eu lembro de muitas vezes, quando estava assim impregnado com tanta sujeira, eu não conseguia levantar nem minhas mãos para adorar o Senhor, porque noite e dia a mão do Senhor pesava sobre mim, porque o pecado estava ali, visível nos meus olhos. Eu aprisionado, escravizado, mas no dia em que eu confessei e deixei, a misericórdia me alcançou. E aí o diabo tentava me acusar, e eu lembrava que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E eu sabia que eu não tinha força nenhuma mais para vencer, mas eu sabia que o Senhor que estava comigo, Ele me fortalecia dia após dia para que eu pudesse andar em triunfo. Como eu disse para vocês, a minha história é longa. Um casamento completamente destruído, não sabia o que fazer, mas o mesmo Deus que operou na minha vida por conta de morrer para mim mesmo, foi o mesmo Deus que operou na vida da minha esposa para ela morrer para si mesma e vivermos ambos com o mesmo objetivo, que era glorificar o nome do Senhor. Estar aqui não é mérito nosso, é graça, é misericórdia, é bondade de Deus. Estar aqui falando para vocês não é porque sou melhor, mas é entender que aonde abundou o pecado, a graça do Senhor superabundou na minha vida. Eu quis limpar. Eu lembro que dias como esse, um domingo assim, eu chorava pedindo misericórdia, no outro dia estava impregnado no pecado. Mas o dia em que eu tomei a decisão, pedindo para que o Senhor me fortalecesse, e eu decidi romper e limpar tudo, Ele me fortaleceu e tem me sustentado até o dia de hoje. Tropeçamos, caímos, nos machucamos, mas isso faz parte porque sabemos que Ele está conosco todos os dias. E para melhorar a nossa situação e complicar a situação do diabo, Ele disse que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é esse mesmo poder que opera nesses corpos mortais. Dia após dia, onde eu ando, eu acordo com o Espírito Santo dentro de mim, eu ando, pego um ônibus, uma condução, seja onde eu for, os meus pés, aonde eles estiverem, o Espírito Santo está comigo e Ele me fortalece todos os dias. Foi esse mesmo Espírito Santo que eu, de verdade, fui trazendo à memória dele: Senhor, lembra do meu filho, quando ele estava no mundo, e eu dizia para o Senhor: Senhor, lembra que um dia eu apresentei o meu filho, ele é teu. Ele é propriedade tua e eu não criei filho para provoar o inferno. E o Senhor ouviu as minhas orações. E hoje os meus 2 filhos estão não só na presença de Deus, como estão amando o Senhor como nunca amaram. Isso não é resultado de homens. É resultado do Espírito Santo que habita na minha vida e habita na minha casa, na minha família. E habita na tua casa e na tua família. E eu decidi uma mudança. E eu espero que esse mesmo Espírito Santo comunique aquilo que eu não pude comunicar para a tua vida. E que não seja só esse ano um ano de mudança,
mas seja para toda a tua vida, que mude e transforme, põe em ordem a tua casa, arruma a tua casa em nome de Jesus. Quantos de vocês creem? Diga amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso, porque Ele é digno. Amém. Queridos, antes de orar debaixo dessa palavra, eu fui muito tocado, assim, inspirado por essa palavra, porque eu conheço esse texto, eu conheço essa história. Infelizmente, se você acompanha a vida de Ezequias, você percebe que ele não terminou bem. A palavra de Deus vem a ele, fala assim: Ezequias, põe em ordem a tua casa porque você vai morrer. A Bíblia fala que ele se quebranta, mas em um determinado momento da vida dele, ele novamente se torna independente, novamente ele se torna orgulhoso, e diz que pouco tempo depois, o rei da Babilônia envia cartas em presente a Ezequias, em homenagem, porque ele sabia que estava muito doente. A Bíblia fala que Ezequias recebeu os mensageiros babilônios e mostrou tudo aquilo que ele havia de tesouro na sua casa. Diz que mostrou o arsenal, mostrou os tesouros. Então, logo depois, o profeta Isaías pergunta para ele: o que esses homens queriam? De onde eles vieram? E Ezequias responde: eles vieram da Babilônia e eles queriam ver tudo que eu tinha. Isaías pergunta para ele: você mostrou que tinha no teu palácio? Ele: mostrei, eles viram tudo. Logo depois, Isaías novamente dá uma palavra de juízo, assim como deu no início. Ele diz assim: ouça essa mensagem do Senhor. Está chegando o dia em que tudo do seu palácio, todos os teus tesouros, tudo aquilo que os seus antepassados acumularam, vai ser levado para a Babilônia. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. E a resposta de Ezequias, no versículo 19, é assim: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Quer dizer, no início, quando Deus dá uma palavra de juízo para Ezequias, ele decide se quebrantar. A Bíblia fala que ele recebe graças de Deus, mais 15 anos de vida. Logo depois, ele se perde, porque a palavra de Deus chega de novo a ele como juízo, falando que ele perderia. Imagina um rei que ouve que perderia toda a sua riqueza, seu reino seria saqueado. Imagina um pai que ouve que seus filhos seriam exilados, se tornariam eunucos. A Bíblia fala que ele diz assim: a mensagem é boa, porque ele pensava em paz e segurança para o tempo dele. Ezequias termina a vida dele e o sucessor é seu filho Manassés. Manassés foi considerado um dos piores reis de Israel. Manassés sacrificou seus filhos para Baal, para Moloque, ou seja, Ezequias perdeu os netos por idolatria, Ezequias perdeu o reino, Ezequias perdeu tudo aquilo que ele tinha, porque em algum momento ele olhou para si e ele pensou que haveria paz e segurança na vida dele. Ezequias se encheu de orgulho, se encheu de independência, se encheu de egoísmo, e talvez seja por isso que ele tenha perdido a graça de Deus que ele alcançou no início. Então eu queria te dizer uma coisa, que para você colocar a sua casa em ordem, para que eu coloque a minha casa em ordem, o maior impeditivo é o orgulho, o maior impeditivo disso é o teu egoísmo, é a tua independência, você olhar para si e achar que você está bem, que você não precisa de ajuda. E querido, ninguém, em sã consciência, é tão bom, chegou num nível tão perfeito, que não precisa da graça de Deus, que não precisa da ajuda do Senhor, que não precisa do cuidado, do toque do Senhor. Então eu queria te falar nessa manhã, nesse começo de tarde, para você refletir, meditar. O começo de colocar a ordem na tua casa é uma atitude profunda do teu coração, de humilhação, e de falar para você mesmo assim: eu não posso andar sozinho, eu não posso ser independente, eu preciso seguir me humilhando, eu preciso ser cuidado, eu preciso ser tocado. É você olhar para você e falar assim: eu não posso ser autossuficiente, porque a autossuficiência é o maior inimigo da salvação. Alguém que acha que é suficiente, ele rejeita a graça de Deus, ele vira as costas para aquilo que Deus quer falar e fazer conosco. Amém? Debaixo dessa palavra eu queria... Só, antes do Breno orar, eu não iria fazer isso, mas
depois que o Breno falou, eu me senti tocado. Enquanto a gente estiver cantando uma canção, e você entende que você precisa colocar em ordem a sua casa em alguma dessas áreas que foi tocada aqui, eu quero orar por você. Na verdade, pedi o Breno para orar por você. Eu gostaria que você viesse, porque é mais uma oportunidade que Deus está te dando, pontual, de você, que você entendeu, compreendeu, que está desarrumado. Vem aqui na frente, em nome de Jesus, que nós queremos orar por você. Você que sabe que precisa de um milagre, de um toque sobrenatural, vem em nome de Jesus. Pode se aproximar aqui, por favor. Vem para pertinho, até para dar mais espaço para os irmãos. Nós vamos cantar uma canção e você tem a liberdade de seguir vindo. E que não há mais acusação contra aqueles que foram comprados, lavados, enxaguados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. E toda vez que agora Satanás tentar te acusar, você vai dizer para ele que não há mais condenação sobre a tua vida, porque o sangue de Jesus te purificou. Não aceita mais com que o diabo continue te encurralando, te desafiando e te acusando. Mas pelo contrário, o lugar dele é debaixo dos nossos pés. E você vai lembrar isso a ele toda vez. E você vai se levantar no poder do Espírito Santo, para não cair nunca mais, em nome de Jesus. Receba a purificação agora, receba a libertação, receba a cura, em nome de Jesus. Seja livre, livre, e não permita nenhum tipo de acusação mais sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pai, Senhor, a Tua palavra, Senhor, foi semeada, Senhor. A Tua palavra foi ministrada, Senhor, nos nossos corações, Senhor. E o Senhor diz, Deus, que quem se humilha, Deus, alcança, Senhor, a Tua graça, Senhor. Então, oro, Senhor, no nome de Jesus, pelos Teus filhos, Senhor, que tomaram, Senhor, Pai, a decisão publicamente, Senhor, de dizer, Senhor, que precisam de Ti, Jesus, que precisam, Senhor, de uma intervenção do alto, Senhor. Eu oro para que o Senhor, no nome de Jesus, conceda, Senhor, a graça, Senhor, do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor conceda, Senhor, a força, Senhor. A Tua palavra fala, Deus, que nos últimos dias o Senhor converteria, Senhor, o coração dos pais, Senhor, aos filhos, dos filhos, Senhor, aos pais, Senhor. Que essa palavra, em nome de Jesus, se cumpra, Senhor, na vida dos meus irmãos, Senhor. Pai, que a casa deles, Senhor, que o templo deles, Senhor, que o coração deles, Senhor, sejam colocados, Senhor, em ordem pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo, Senhor, que o maligno, Senhor, roubou, Pai, possa ser, Senhor, em nome de Jesus, restaurado, Senhor, restituído, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que haja cura, Senhor, que haja restauração, Deus, mas que o Senhor siga falando, Senhor, com cada um deles, Pai. Faça, Senhor, o Teu milagre, Senhor, algo, Deus, que nenhum homem, Senhor, consegue produzir, Senhor. Algo que só o Senhor, Deus, que só o Espírito Santo consegue fazer, Senhor. Faz isso na vida, Senhor, dos meus irmãos, Senhor. Eu oro, Senhor, por cadeias quebradas aqui, Senhor, por todo jugo, Senhor, caído por terra em nome de Jesus. Pelo contrário, Senhor, que o Teu jugo venha sobre os meus irmãos, Senhor. Que o Teu governo venha, Senhor, sobre os meus irmãos, Senhor. Que o Teu reino chegue, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que a Tua vontade, que a Tua justiça se estabeleçam na vida e na casa, Senhor, de cada um dos meus irmãos, Senhor. Que seja um tempo novo, Senhor. Que nesse ano, Senhor, que está se iniciando, Senhor, os meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ser levados, Senhor, a uma vida de devoção, a uma vida, Senhor, de consagração, a uma vida, Senhor, de sacrifício, Senhor. Nos livre, Senhor, de toda distração, Senhor. Nos livre, Senhor, de tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, de todo embaraço, Senhor, de todo o peso, Senhor, que nos atrapalha. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente possa, Senhor, em nome de Jesus, ter os nossos olhos fitos no Senhor. Fitos, Senhor, no autor e no consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, nós agradecemos, Senhor, nós louvamos, Senhor, com as nossas palmas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.